Hoje é domingo de milagres, um dia singular onde o véu entre o natural e o sobrenatural se afina e a promessa de Efatá. Milagres imediatos, prosperidade financeira e portas abertas para você ressoa com uma potência sem precedentes. Levanta-te, alma cansada. Você sente o peso das ataduras que aprisionam seu espírito, o eco das portas que se fecharam em seu rosto, a sombra densa que insiste em obscurecer seus dias mais brilhantes? Hoje, neste domingo de poder, você vai experimentar um rompimento inigualável, uma intervenção divina que transcende a lógica humana. Não desvie o olhar, não permita que a dúvida roube o que está prestes a ser revelado. Permaneça firme, pois a promessa é para você. E a ação imediata. Quantas vezes você clamou por uma saída, por um sopro de ar fresco em meio à asfixia das dívidas, das oportunidades perdidas, dos sonhos engavetados? Quantas noites você passou em claro, sentindo o peso de uma angústia invisível, a sensação de que algo te impede de avançar, de prosperar, de viver a plenitude que Deus prometeu? Essa é a hora de confrontar cada corrente, cada barreira, cada fortaleza que se ergueu contra sua paz, sua saúde, sua prosperidade. Você tem suportado o fardo de um passado que não se solta, de medos que paralisam, de portas que parecem seladas por forças que você não compreende. Mas hoje, o céu se inclina. Efatá, abre-te, ó mente aprisionada pela ansiedade. Abre-te, coração ferido pela rejeição e pela decepção. Que a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido de sua alma. Que a luz da verdade divina penetre nas profundezas do seu ser, revelando a mentira da escassez e a ilusão da derrota. Você não nasceu para a miséria, não foi criado para a estagnação. Você foi concebido para a glória, para a abundância, para a vitória. Amados, a batalha que muitos de vocês têm enfrentado não é meramente física ou material. É uma batalha espiritual, travada nas trincheiras invisíveis da mente, onde as fortalezas do inimigo tentam sufocar a sua fé, minar a sua esperança e roubar a sua identidade em Cristo. A ansiedade, essa névoa densa que obscurece o raciocínio, é uma das armas mais sutis e eficazes do adversário. Ela se infiltra, sussurra mentiras, distorce a realidade e te prende em um ciclo vicioso de preocupação e medo. O coração ferido, por sua vez, é um campo fértil para a amargura, a descrença e a autopiedade. Rejeições do passado, decepções com pessoas, falhas pessoais. Tudo isso se acumula, criando cicatrizes profundas que impedem o fluxo da vida divina em seu interior. Mas hoje, o decreto celestial de Efatá é liberado sobre cada uma dessas áreas. Pense comigo na palavra de Deus em João 8,32, onde Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa. É Jesus Cristo, e é a sua palavra que tem o poder de desmascarar as mentiras do inimigo. Quando a sua mente está aprisionada pela ansiedade, você está acreditando em uma mentira. A mentira de que você está sozinho, de que Deus não se importa, de que o futuro é incerto e sombrio. Mas a verdade é que o Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Ele te guia, te protege, te sustenta. A verdade é que Ele tem planos para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, como está em Jeremias 29:11. Quando você conhece e internaliza essa verdade, a ansiedade perde o seu poder. Ela se dissolve como névoa diante do sol da justiça. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A renovação da mente é um processo contínuo de alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. É um ato deliberado de rejeitar os padrões de preocupação do mundo e abraçar a paz que excede todo o entendimento, como nos ensina Filipenses 4:7. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. É uma paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Hoje, Efatá, que a sua mente seja renovada, que cada pensamento de ansiedade seja substituído pela verdade da palavra, que cada fortaleza de medo seja demolida pelo poder do Espírito Santo. E quanto ao coração ferido, as feridas emocionais são reais e muitas vezes mais dolorosas do que as feridas físicas. A rejeição pode nos fazer sentir indignos de amor. A decepção pode nos levar ao cinismo e à falta de confiança. Mas a Bíblia nos mostra um Deus que cura os corações quebrantados e liga as suas feridas, como lemos em Salmos 147:3. Ele é o médico por excelência, o bálsamo de Gileade para a sua alma. O processo de cura muitas vezes envolve perdão, tanto para aqueles que nos feriram quanto para nós mesmos. Perdoar não é esquecer, mas liberar a si mesmo da prisão da amargura. É um ato de fé que abre as portas para a restauração. Quando você perdoa, você está dizendo Efatá para o seu coração, permitindo que a cura divina flua. Você não foi criado para ser um repositório de dor e trauma. Você foi concebido para a glória, para refletir a imagem e semelhança do seu Criador. A mentira da escassez não se aplica apenas às finanças, mas também à sua vida emocional e espiritual. A ilusão da derrota é uma tática do inimigo para te manter prostrado, para te impedir de levantar e lutar. Mas a verdade é que em Cristo você é mais do que vencedor. Você é um herdeiro das promessas. Você é um filho amado do Rei. Declare comigo agora: Efatá. Minha mente se abre para a verdade de Deus. Efatá. Meu coração é curado e restaurado. Sinta a liberdade. Sinta a leveza que vem da remoção dessas cargas. Você sente as correntes da escassez financeira apertando, a sensação de que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro escorre por entre os dedos como areia? Sente o desespero de ver as contas acumularem, os sonhos de uma vida próspera se distanciarem? Hoje, o poderoso de Israel, o Senhor dos exércitos, está pronto para intervir. Ele é o Deus que multiplica, que abre rios no deserto, que faz brotar fontes em terra seca. Ele é o provedor que não falha, o banqueiro celestial, que tem recursos ilimitados para aqueles que nele confiam. Chega de viver na margem, de apenas sobreviver. É tempo de prosperar, de transbordar, de ser um canal de bênçãos para outros. A escassez financeira é uma das prisões mais visíveis e dolorosas que muitos enfrentam. Ela rouba a paz, gera estresse nos relacionamentos e limita a capacidade de sonhar e de servir. A sensação de que o dinheiro desaparece, de que o esforço não é recompensado, é um ciclo vicioso que aprisiona milhões. Mas eu venho hoje como o arauto de uma nova estação, uma estação de rompimento financeiro. O Deus a quem servimos não é um Deus de escassez, mas de abundância. Ele é o dono do ouro e da prata, o Criador de todas as riquezas. A sua promessa de prosperidade não é um luxo, mas uma parte integrante da sua aliança com o seu povo. Em Filipenses 4:19, a palavra nos assegura: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Note que não diz algumas necessidades, mas todas. E não diz de acordo com o que você tem, mas segundo as suas riquezas em glória. Isso fala de uma fonte ilimitada, uma provisão que transcende a lógica econômica humana. O que parece impossível para o mundo é apenas um detalhe para o nosso Deus. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez brotar água da rocha no deserto,
que multiplicou pães e peixes para alimentar milhares. O mesmo poder que operou esses milagres está disponível para operar em suas finanças hoje. Muitos de vocês têm trabalhado arduamente, com integridade e dedicação, mas ainda assim se veem presos em um ciclo de dívidas e limitações. Isso pode ser um ataque espiritual, uma maldição geracional ou simplesmente a falta de conhecimento dos princípios divinos de prosperidade. Mas hoje, Efatá, que a unção da multiplicação desça sobre suas mãos, sobre seus projetos, sobre suas finanças. Que a inteligência divina ilumine seus caminhos para novos empreendimentos, para investimentos sábios, para a sabedoria de gerenciar o que Ele te confia. A Bíblia nos ensina princípios claros sobre prosperidade. Um deles é a fidelidade nos dízimos e ofertas, como lemos em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos não haja falta. Este não é um pedido de Deus para a sua necessidade, mas uma oportunidade para você entrar em um fluxo de bênçãos que Ele prometeu. É um pacto de prosperidade. Quando você honra a Deus com as suas primícias, você está declarando que Ele é a sua fonte, e Ele se torna o seu provedor de uma forma sobrenatural. Deuteronômio 8:18 nos lembra: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre a capacidade de gerar riqueza, de criar valor, de ser um agente de transformação econômica. Deus te dá a sabedoria, a criatividade, as ideias, as conexões necessárias para que você adquira riquezas. Não é por força nem por poder humano, mas pelo Espírito do Senhor. Hoje, essa força, essa capacidade, essa inteligência divina é ativada em você. Visualize o fluxo de recursos celestiais inundando sua vida, não como um gotejar escasso, mas como um rio caudaloso de abundância que nunca seca. Imagine suas dívidas sendo quitadas, suas contas bancárias transbordando, oportunidades de investimento surgindo de onde você menos espera. Imagine-se sendo capaz de abençoar sua família, sua comunidade, a obra de Deus, sem restrições. Este é o seu destino. Este é o seu tempo. Efatá, abre-te, ó fonte de prosperidade financeira. Que cada porta de dívida se feche e cada porta de oportunidade se abra agora. Que a unção da multiplicação desça sobre suas mãos, sobre seus projetos, sobre suas finanças. Que a inteligência divina ilumine seus caminhos para novos empreendimentos, para investimentos sábios, para a sabedoria de gerenciar o que Ele te confia. Chega de viver na margem, de apenas sobreviver. É tempo de prosperar, de transbordar, de ser um canal de bênçãos para outros. Efatá, Efatá, Efatá. Você tem batido em portas que não se abrem. Portas de emprego, portas de relacionamentos saudáveis, portas de oportunidades ministeriais, portas para a cura de uma doença crônica, portas para a paz em sua família. Você tem sentido o cansaço de empurrar, de insistir, de clamar, e ainda assim a muralha permanece intransponível. Mas o Deus que derrubou muralhas em Jericó, que abriu o mar vermelho, que move montanhas com uma palavra, está aqui. Ele é o abridor de portas que ninguém pode fechar, e o fechador de portas que ninguém pode abrir. Ele tem a chave de Davi, e ele a usa em seu favor hoje. A vida é cheia de portas. Algumas se abrem facilmente, outras parecem seladas por forças invisíveis. A frustração de bater e não ver resposta, de clamar e não ouvir eco, pode levar ao desânimo e à desistência.
Muitos de vocês estão exaustos de lutar contra portas que parecem feitas de chumbo, que não cedem nem 1 milímetro. Seja a porta de um emprego que nunca chega, de um relacionamento que não se concretiza, de uma cura que parece distante, ou da paz que sua família tanto anseia. Mas eu declaro sobre você hoje: o tempo da frustração acabou. A Bíblia nos revela um Deus que é soberano sobre todas as portas. Em Apocalipse 3, 7 e 8, Jesus diz: estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A chave de Davi é um símbolo de autoridade e poder. Jesus possui essa chave, e ele a usa para abrir portas que nenhum homem pode fechar, e para fechar portas que nenhum homem pode abrir. Isso significa que quando Deus abre uma porta para você, não há diabo, não há inveja, não há circunstância que possa fechá-la. E quando ele fecha uma porta, é para o seu bem, para te direcionar para algo melhor. Pense na história de Jericó, uma cidade fortificada, com muros aparentemente intransponíveis. Mas Deus deu uma estratégia incomum a Josué, e os muros caíram ao som de um grito de fé. O Mar Vermelho, uma barreira natural imponente, se abriu para o povo de Israel passar a seco. Montanhas de problemas se movem pela fé, como Jesus ensinou em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O mesmo Deus que operou esses milagres históricos está aqui, pronto para operar em sua vida hoje. Efatá. Abre-te, ó porta da oportunidade inigualável, que seja a porta de um emprego que não apenas supre suas necessidades, mas que te realiza, que te permite usar seus dons e talentos para a glória de Deus. Que seja a porta de um relacionamento saudável e abençoado, que traga paz, companheirismo e amor verdadeiro para a sua vida. Que seja a porta de oportunidades ministeriais, onde você possa servir ao reino com paixão e propósito, vendo vidas transformadas através de você. Que seja a porta da cura milagrosa, onde cada célula do seu corpo seja restaurada, onde a doença se curve diante do nome de Jesus. Que seja a porta da reconciliação familiar, onde laços quebrados sejam refeitos, onde a paz reine em seu lar. Que cada barreira invisível se desfaça, que cada obstáculo se dissolva diante da majestade do Senhor. Sabe aquelas trinchas invisíveis que parecem impedir seu avanço? Aquelas que não estão no papel, mas que você sente no espírito, que te seguram. Hoje, elas são quebradas. Que a glória de Deus se manifeste em cada área da sua vida, onde antes havia estagnação. Sinta o vento do Espírito Santo soprar, removendo o entulho do passado, limpando o caminho para o novo. Sinta a liberdade de um novo começo, a alegria de ver o impossível se tornar realidade. Muitos de vocês têm carregado o peso de portas fechadas por anos, talvez por décadas. A decepção se tornou uma companheira constante. Mas Deus está dizendo: basta. Ele está abrindo um novo ciclo. Em Isaías 22, 22, a palavra diz: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Esta é a autoridade que o Senhor te concede hoje, através da sua fé. Você não precisa mais empurrar portas que não são para você. Você não precisa mais se desgastar em lugares onde Deus não te quer. Ele está te dando acesso a lugares de honra, de propósito, de bênção. Para alguns, a porta da cura é a mais urgente. Talvez você tenha recebido um diagnóstico desfavorável, ou conviva com uma dor crônica que rouba sua alegria.
O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, abriu os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, curou leprosos e ressuscitou mortos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Efatá foi a palavra que ele proferiu ao surdo e gago, e imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. Esse mesmo poder está disponível para você. Declare a cura sobre seu corpo, sobre sua mente, sobre suas emoções. Não há doença que possa resistir ao poder de Efatá. Para outros, a porta da reconciliação familiar é a mais dolorosa. Famílias divididas, lares em pedaços, corações endurecidos. Mas o Deus que restaura todas as coisas é poderoso para restaurar sua família. Ele pode amolecer os corações mais duros, curar as feridas mais profundas e trazer de volta aqueles que se desviaram. A oração persistente, o perdão e o amor incondicional são chaves que abrem essa porta. Hoje, Efatá. Que a paz de Cristo reine em seu lar, que a unidade seja restaurada, que o amor prevaleça sobre toda contenda. O Senhor dos milagres imediatos está operando agora. Ele não retarda sua promessa. Ele não se atrasa para a sua necessidade. Como está escrito em Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sua luz chegou, sua glória está sobre você. Não há mais lugar para a escuridão, para a escassez, para as portas fechadas. O tempo da espera acabou. O tempo da manifestação chegou. Este é o momento de um despertar sem precedentes. A luz de Deus está irrompendo sobre sua vida, dissipando toda sombra de dúvida, de medo, de derrota. A glória do Senhor não é um conceito abstrato. É a manifestação visível do seu poder, da sua presença, da sua bondade. Ela está nascendo sobre você, como o sol que se levanta e ilumina a terra. Não é um raio de luz fraco, mas um resplendor que te capacita a levantar e brilhar. Chega de viver na penumbra, de se esconder por trás das suas limitações. Deus te chama para resplandecer, para ser um farol de esperança e milagres. A promessa de Isaías 61 não é apenas para um povo antigo. É uma palavra profética para os dias de hoje, para cada um de vocês que está lendo ou ouvindo esta mensagem. A sua luz chegou, porque o Senhor, que é a sua luz, está em você. A sua glória está sobre você, porque a glória de Deus habita em seu espírito. Isso significa que você carrega dentro de si o potencial para a manifestação do sobrenatural. Não é algo que você precisa buscar fora, mas algo que precisa ser ativado dentro de você pela fé e pela palavra. O tempo da espera, aquele período de incerteza e anseio, está oficialmente encerrado. Deus não é um Deus de atrasos, mas de cumprimento de promessas. Quando Ele decreta, o céu se move e a terra obedece. A manifestação de seus milagres não é algo para o futuro distante, mas para o agora. É imediata. É para você. Sinta a urgência dessa palavra, a autoridade que ela carrega. Não há mais tempo para a hesitação, para a incredulidade. O relógio de Deus marcou o seu momento. Agora, neste instante, sinta a unção do rompimento descendo sobre você. Visualize as cadeias se partindo, estilhaçando-se no chão. Veja as portas se abrindo, revelando paisagens de bênçãos que você nunca ousou sonhar. Sinta a plenitude da prosperidade financeira preenchendo cada vazio, cada falta. Sinta a saúde restaurada, a mente renovada, o coração transbordando de gratidão e esperança. É real. É imediato. É para você. Deixe a sua imaginação ser santificada pelo Espírito Santo. Não imagine apenas o que você quer, mas visualize o que Deus já prometeu. As cadeias que te prendiam, sejam elas de vício, de medo, de pobreza, de doença, estão se estilhaçando.
Ouça o som delas caindo, uma a uma, liberando você para a liberdade que Cristo te deu. As portas que antes pareciam intransponíveis, agora se abrem de par em par, revelando um panorama de oportunidades, de abundância, de paz, que você jamais imaginou. Não são apenas pequenas aberturas, mas portais amplos para um novo nível de vida. Sinta a plenitude da prosperidade financeira. Não é apenas o suficiente para pagar as contas, mas uma abundância que transborda, que te permite ser um canal de bênçãos para sua família, sua igreja, sua comunidade. Sinta o peso da escassez sendo levantado e a leveza da provisão divina te envolvendo. Sinta a saúde restaurada, cada célula do seu corpo vibrando com a vida de Deus. A dor se esvai, a enfermidade recua, a vitalidade retorna. A mente renovada, livre da ansiedade, da depressão, dos pensamentos negativos, agora cheia da paz de Cristo, da sabedoria do alto. O coração transbordando de gratidão e esperança, porque você sabe que o que Deus começou, Ele é fiel para completar. Tudo isso não é uma fantasia, não é um conto de fadas. É a realidade do reino de Deus manifesta em sua vida. É real, é imediato, é para você. A fé não é apenas crer no invisível, mas ver o invisível se tornando visível. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, como nos ensina Hebreus 11:1. Hoje, essa certeza se manifesta. Ó Senhor, poderoso e glorioso, nós te invocamos. Que a tua palavra, Efatá, ecoe em cada célula do nosso corpo, em cada fibra da nossa alma, em cada canto da nossa existência. Desperta em nós a fé inabalável para recebermos o que tu já nos deste. Rompe toda incredulidade, toda dúvida, toda hesitação. Que a tua presença nos inunde, nos transforme, nos capacite a viver a vida abundante que tu nos destinaste. Neste momento de profunda conexão espiritual, elevamos nossa voz em uníssono, clamando ao Deus que ouve e responde. Ó Senhor, tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus de toda a glória e poder, nós te invocamos com toda a nossa fé. Que o som de Efatá, essa palavra de poder e libertação, não seja apenas um som, mas uma vibração que penetra em cada átomo do nosso ser. Que ela ressoe em cada célula do nosso corpo, despertando a vida, a cura e a plenitude. Que ela atinja cada fibra da nossa alma, libertando-a de prisões emocionais, de traumas do passado, de dores profundas. Que ela se espalhe por cada canto da nossa existência, alcançando nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos projetos, nossa saúde, nossa família, tudo que nos diz respeito. Pai, sabemos que tu já nos deste todas as coisas em Cristo Jesus, como está em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas muitas vezes, nossa incredulidade, nossa dúvida e nossa hesitação nos impedem de tomar posse dessas bênçãos. Por isso clamamos, desperta em nós a fé inabalável. Aquela fé que move montanhas, que não se abala diante das circunstâncias, que crê no impossível. Rompe, Senhor, toda a incredulidade que nos sussurra que não somos dignos, que não é para nós, que é bom demais para ser verdade. Quebra toda a dúvida que tenta nos afastar da tua promessa. Dissipa toda a hesitação que nos impede de dar o passo de fé. Que a tua presença, ó Espírito Santo, nos inunde de tal forma que não haja mais espaço para a escuridão. Que ela nos transforme de glória em glória, nos moldando à imagem de Cristo. Que ela nos capacite a viver a vida abundante que tu nos destinaste, uma vida de propósito, de paz, de alegria, de prosperidade em todas as áreas. Não queremos apenas sobreviver, queremos transbordar. Não queremos apenas existir, queremos viver em plenitude, glorificando o teu nome em tudo o que fazemos. Esta oração é um decreto,
uma declaração de fé que ativa o poder de Deus em nossas vidas. É um convite ao sobrenatural, uma abertura do nosso espírito para receber o que o céu já liberou. Sinta o poder dessa oração, a unção que ela carrega. Entregue-se. Rompa com o passado de escassez e limitação. Proclame em alta voz a sua libertação, a sua prosperidade, as suas portas abertas. Não há mais volta. O que Deus fez hoje é irreversível. A semente da transformação foi plantada e ela germinará em uma colheita de milagres sem precedentes em sua vida. A entrega não é um ato de fraqueza, mas de profunda força espiritual. É a decisão consciente de soltar o controle, de confiar plenamente no Senhor, de lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, como está em 1 Pedro 5,7. Romper com o passado de escassez e limitação significa rejeitar as narrativas antigas que te definiram. Aquela história de que você não tem sorte, de que o dinheiro não fica em suas mãos, de que a doença é parte da sua herança, de que você nunca terá um relacionamento feliz. Essas são mentiras. Hoje, você escreve uma nova história, uma história de vitória, de abundância, de saúde e de relacionamentos prósperos. Proclame em alta voz. A palavra de Deus nos ensina o poder da confissão. Romanos 10:10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão não é apenas falar, é falar com fé, com convicção, com autoridade. É declarar a sua libertação das amarras do passado, a sua prosperidade que vem do alto e as suas portas abertas para um futuro glorioso. Não sussurre, clame, que o som da sua voz, carregado de fé, abale os fundamentos do inferno e declare a sua nova realidade. Não há mais volta. O que Deus fez hoje é irreversível. Uma vez que o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Uma vez que Ele te liberta, você é verdadeiramente livre. Uma vez que Ele te prospera, a sua fonte nunca seca. Esta não é uma bênção passageira, mas um novo ciclo, um novo tempo, uma nova unção que permanecerá em sua vida. A semente da transformação foi plantada e ela germinará em uma colheita de milagres sem precedentes em sua vida. Essa semente é a palavra de Deus, é a sua fé, é o decreto de Efatá. Ela foi lançada em solo fértil e o seu crescimento é garantido. Prepare-se para colher uma abundância de milagres que você jamais imaginou. Agora, erga sua voz e proclame com toda a força do seu ser. Efatá, minha mente se abre ao céu. Efatá, minha prosperidade transborda. Efatá, todas as portas se abrem para mim agora. Comente Efatá neste momento. Deixe sua voz se unir a milhares que estão recebendo essa mesma unção. Compartilhe esta fé com alguém que precisa de um milagre. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de poder. A sua participação é uma declaração de fé, um testemunho visível do que Deus está fazendo. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a plenitude de Efatá se manifeste em cada área da sua vida, hoje e para sempre. Receba.